Deltan Delagnol, Giovana Federal, Marcel Van Hatten, Cabo Gilberto, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Gayer, Ramagem, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira. Esses são alguns nomes e a minha pergunta é o que eles têm em comum. O que eles têm em comum que todos são perseguidos pelo STF, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. O deputado Nicolas Ferreira criticou o STF, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, alegando perseguição contra figuras políticas e ressaltando a prisão de um general enquanto criminosos condenados estão livres. Ele denunciou suposto abuso de poder e afirmou que o STF interfere excessivamente na vida dos brasileiros. Nicolas declarou que, apesar das dificuldades, a resistência continua e prometeu que Jair Bolsonaro e a sua base política voltarão ao poder com força no futuro, reequilibrando o país. Ele ainda concluiu dizendo que a nova geração valoriza a liberdade e está atenta às ações do governo e do STF. Assista esse vídeo comigo. O que eu quero dizer aqui não é que nós temos uma birra com o STF. Não é que nós, deputados de direito, estamos dando chilique contra o STF. Nós estamos dizendo que nós somos a voz do povo. E quando o STF ele nos persegue, ele está até perseguindo. Afinal de contas, nós temos agora, pela primeira vez no nosso país, um general de 4 estrelas preso. Vai passar o Natal na cadeia. Enquanto o senhor Sérgio Cabral, que foi condenado a 400 anos de cadeia, passará a sua ceia de Natal, não tenho dúvidas, em uma mesa farta. Ou seja, isso daí é simplesmente uma afronta nossa contra o STF por conta do chilique? Claro que não. Afinal de contas, o STF tem usurpado o seu poder em decidir coisas absurdas. Ele tem pegado o protagonismo de decidir sobre a vida, sobre a sua vida. O Dino tem, inclusive, enfiado sobre o contrato de cemitério em São Paulo. Ou seja, não é que nós, deputados aqui, perdemos o protagonismo ou nós somos incapazes de fazer o nosso ofício. Pelo contrário. Quando você vê a humanidade, não é que quem lutava contra a ditadura não eram pessoas incapazes, não. É porque exatamente as pessoas que têm o monopólio do poder impedem com que os meios democráticos sejam exercidos. Então, o que eu tenho a dizer para os senhores que depositaram os votos em nós, e que nós, pela Constituição, de fato, somos os representantes legais, onde o poder emana do povo por conta disso, de que muitos no meio do caminho não desistiram, afinal de contas, temos um regime petista implacável, que utiliza-se de diversos meios para poder nos suprimir. Mas no meio desse caminho, alguns irão desistir, outros irão desanimar, outros irão atacar quem está colocando até mesmo sua própria liberdade em jogo para poder te defender. Mas quero deixar algo bem claro. A história não se resume somente por batalhas ganhas ou perdidas. A história se resume por aqueles que persistem e que resistem. Uma pessoa muito poderosa aqui nessa casa, certo dia, me disse o seguinte: olha, Nicolas, presta atenção. O mundo, ele é aqui, ó. O mundo, ele dá voltas. Os mesmos asseclas que prenderam Lula, também soltaram Lula. Fiquem em paz que eu ainda vou ver senador aqui da República, que é ainda manipulado por ministros do STF, votando a favor de impeachment de ministro em alguns anos próximos. Porque as pessoas não estão cegas, as pessoas não estão mais manipuladas. Se você entra dentro hoje de um Uber, conversa com um caixa de supermercado, as pessoas conhecem quem estão privando a liberdade das outras. Então fiquem em paz, porque 2019, Lula estava preso, Dilma tinha recentemente sido impeachmentada, e todo o sistema se juntou para poder beneficiar uma pessoa que é vergonha internacional. Vocês acham que o Brasil também não irá se juntar para poder retomar ao poder aquele que, de fato, prega uma pátria livre e não uma pátria preso? E esse nome que gera pavor, arrepios, desde professor universitário que doutrina, desde bandidos que traficam nesse país, desde criminosos que estão soltos, desde corruptos que estão aqui nesse parlamento e nesse congresso. Há somente um nome que gera arrepios, que chama Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nome para poder dizer que ele não está sozinho. Vocês não ganharam de 10% de diferença. Vocês não ganharam de 40% de diferença. Foi 1% praticamente de diferença. Ou seja, a nova geração que está vindo está percebendo que a nossa liberdade, ela vale mais do que tudo. E as pessoas estão extremamente atentas a isso. Então, um recado para o STF. 2016, que pena
que eu não tenho 35 anos, senão eu veria como senador. Mas, em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder, que não, que tem certeza, que tem até poderes sobrenaturais, porque agora estão fiscalizando até oração de pastor, oração de padre, na verdade, porque padre agora não pode mais fazer prece. Ou seja, nós somos a verdadeira voz do povo. Que fique bem escrito isso aqui nesse dia, de que o mundo ele dá voltas, e pode ter certeza que nós retornaremos ao poder real nesse país e teremos orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela. Obrigado, senhores. Hoje, traficantes deram um tiro na cabeça de um policial, o colocaram dentro do carro e o jogaram de uma ribanceira. É muito triste ver de que a vida de um policial se tornou meramente um número nesse país. Eu não vou ser liviano de colocar que tudo de ruim que acontece nesse país, todo crime que acontece nesse país, é culpa do presidente Lula, não. Mas algo que eu posso afirmar é que ele tem sido, no mínimo, incompetente, tem agido de má fé com a segurança pública, principalmente com a sua. E eu posso provar isso. Lula cortou 708 milhões ao combate à criminalidade. É o Brasil do Lula. A violência no campo bateu recorde de 2.000 invasões. Lembrando que na época do Bolsonaro tivemos o número de 0. Repito, 0 invasões. Estupros e assassinatos de mulheres aumentaram no Brasil de Lula. Tráfico de drogas aumentou 7% no Brasil de Lula. Assassinatos de pessoas LGBT aumentaram 42% no Brasil de Lula. Primeira vez que houve uma fuga em presídio de segurança máxima foi no governo de Lula. Enquanto isso, o ministro da Justiça, Lewandowski, está preocupado com falas como a minha, que chamei Lula de ladrão, está preocupado com as falas de Marcel Van Hatten e de Cabo Gilberto em tribuna, desrespeitando e rasgando a Constituição. Mais uma vez, não é uma defesa a esses parlamentares em si, mas as prerrogativas. E o ministro da Justiça está preocupado com isso. O ministro Alexandre de Moraes está preocupado com as páginas fakes que têm nome de Xandão com cabelo. Enquanto isso, a Janja gastou 68 milhões de dinheiro público, só no Janja Palusa, 35 milhões. Dá só uma olhada nisso aqui, Sargento Gonçalves. Com 68 milhões de reais de dinheiro público, do seu pagador de impostos, daria para comprar 194 mil viaturas para a Polícia Rodoviária Federal, 4 mil fuzis e 3 milhões de munições para a PM. Construir um presídio de segurança máxima e ainda sobrava 28 milhões de reais. O que não daria para poder fazer com a segurança pública, juntamente com a Polícia Civil, bombeiros, Polícia Penal? Dava para mudar a realidade da segurança pública aqui do nosso país. E o G20 foi a prova disso, deputado Zucco. Afinal de contas, para estrangeiro, toda a segurança. Mas para você, pagador de impostos, você se lasca. Afinal de contas, os ministros do STF, vários deputados, possuem carro com blindagens, possuem segurança, mas você não. Você, cidadão, tem que se ferrar enquanto o Estado mostra que é capaz, quando ele quer, garantir a segurança para você, mas na verdade é porque tem pessoas, líderes estrangeiros, vindo até o nosso país. E aí, me vem agora a esquerda querendo colocar a culpa da segurança pública no governador Tarcísio e no secretário de Segurança Pública, Derrite. Horas. Eles foram exemplar em punir de forma rigorosa 2 policiais que desonraram a farda. Um jogando uma pessoa por uma ponte e o outro dando 11 tiros numa pessoa que estava cometendo um furto. Agora, se o índice de São Paulo aumentou de mortes, agora está em primeiro lugar, 702 mortes, se foi morte de criminoso que estava combatendo a polícia, que morra 70 mil. Afinal de contas, se entre a vida do policial e a vida do bandido, sempre iremos lutar para preservar a vida do policial. Policial que está desanimado de trabalhar, afinal de contas, ele não pode fazer o seu serviço sem ter a mídia e o judiciário acabando com a vida dele. População que cada vez mais fica refém dos criminosos, enquanto isso o STF está fazendo o quê? Liberando criminosos de líderes de facções. E é o seguinte, não precisa ficar preocupado se a minha fala talvez possa te assustar, Nicolas, mas espera aí, será que ter uma polícia mais ostensiva contra o crime vai resolver? É claro! Se você é um trabalhador, não se preocupe. A polícia não vai entrar e invadir a sua casa de uma hora para outra, não. Agora, se você nesse país for estuprador, pedófilo, corrupto, se você for traficante, você tem que se ferrar. E é nisso que eu acredito agora. Desde quando a gente, nós, deputados, senadores, cidadãos comuns, largamos a segurança pública? Porque, afinal, os criminosos cada dia estão mais à vontade de cometer crimes.
Será que a vida de um policial que sai de dia e não sabe se volta à noite vale menos do que a sua? Que caramba de país é esse? Que gasta milhões, bilhões em viagens no exterior com um presidente que nos desonra e não tem o capacho de dar o investimento para a segurança? Passa aqui, Coronel Zuco, Sargento Gonçalves, pessoas da PRF, da Polícia Federal, da Polícia Militar, nos corredores aqui pedindo em Pires investimentos para a segurança pública, para ter uma viatura, para ter um armamento digno. Agora, por que nós estamos preocupados com isso? Porque está se lixando para esse país. Ah, Nicolas, mas o Bukele fez isso num país pequeno como é El Salvador. Horas. Vamos dar autonomia para os governadores, vamos voltar às pautas aqui nessa casa, como a prisão perpétua para pedófilo, para estuprador, como, por exemplo, obrigar presidiários a trabalharem, como, por exemplo, reduzir a maioridade penal, porque é inacreditável, né? O moleque pode roubar, matar, ser ali, né, o foguetório ali, pode ser tudo o que for, aviãozinho do tráfico, mas ele não pode arcar com as suas consequências. Mas com 16 anos, ele vai lá e vota no presidente para poder decidir o futuro do nosso país. Eu fico assim, de fato, abismado e puto de saber que aqui não falta dinheiro, não. Júlia Zanata, o que falta aqui nessa casa não é dinheiro para investir em segurança pública para poder gerar paz nesse país, não. Sabe por quê? Muito se discute aqui sobre trazer saúde, educação, turismo, lazer para o país. Mas sem paz, não há nenhum desses direitos subsequentes. Como que você vai garantir uma educação de qualidade se no meio do caminho seu filho pode tomar um tiro de bala perdida? Como que você vai ter uma saúde que presta se você tem ali diversas pessoas que estão ali vítimas de crimes? Como você vai garantir um lazer se uma pessoa está parada ali na beira ali de uma praia e é fuzilada? A pauta da segurança pública e segurança do nosso país tem que ser a primeira, porque os bandidos estão tranquilos enquanto a população está refém da bandidagem. Ou a gente combate os criminosos, ou eles vão nos amordaçar, vão matar os nossos familiares, e não acho que é preciso com que um parente, talvez, de um grande líder, possa sofrer um atentado nas mãos de criminosos, para que a gente abra os olhos que a gente precisa meter o ferro em bandido. Não acredito nesse papinho da esquerda de, tem que socializar, é socializar o caramba. Se não tem condições de viver em sociedade, fica na cadeia e acabar com essa progressão de regime. Meus parabéns, passou pela dosimetria, deu 12 anos, fica 12 anos na cadeia. Quando você terminar os 12 anos, você sai. Até lá, você fica. Caso contrário, a gente não vai ter paz nesse país. Essa é a minha ideia para esse país e que vergonha desse governo atual. Obrigado. E esse foi o vídeo de hoje do JV Notícias. Já se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com muito mais amigos para que eles fiquem por dentro deste assunto.